Paz e amor para todos nós, amigos. Mais uma vez, me encontro aqui, sempre contente, sempre com satisfação, em passar alguns conhecimentos para aquele que não tem tempo. É difícil ir atrás dos livros, muitas vezes, nessa vida muito atribulada. E assim, é só escutar. Nós estávamos falando sobre o problema, das fraudes espíritas, Isso acontece não só nos nossos centros, nas tendas, e existe muito também nas outras religiões. Um dos fenômenos mais comum é o dos golpes íntimos na própria substância da madeira, com ou sem movimento da mesa ou outro objeto do qual se serve. Esse efeito é um dos mais fáceis de se imitar, seja pelo contato dos pés, seja provocando pequenos estalidos no móvel. Mas há um pequeno estratagema especial que é útil desvendar. Basta colocar suas duas mãos inteiramente sobre a mesa, bastante próxima, para que as unhas dos polegares se apoiem fortemente uma contra a outra, por um movimento muscular completamente imperceptível, face com que sofra um atrito, que dá um pequeno ruído seco, tendo uma grande analogia com o da tipologia íntima. Esse ruído repercute na madeira e produz uma ilusão completa. Nada é mais fácil que fazer ouvir tantas pancadas quantas se peçam, uma batida de tambor, etc. Responder a certas perguntas por sim ou por não, por nomes ou mesmo pela indicação de letras de alfabeto. Uma vez prevenido o meio de se reconhecer a fraude, é bem simples. Ela não é possível se as mãos estão afastadas uma da outra e se está seguro de que nenhum outro contato pode produzir o ruído. Os golpes reais oferecem, aliás, a característica de que mudam de timbre e de lugar à vontade, o que não pode ocorrer quando devidos à causa que assinalamos ou a outra análoga que saia da mesa para produzir-se sobre um móvel qualquer que ninguém toque, sobre as paredes, o teto, etc., que responda, enfim, às perguntas não previstas. A escrita direta é ainda mais fácil de imitar, sem falar dos agentes químicos bem conhecidos para fazerem aparecer a escrita em tempo dado, no papel branco, o que se pode frustrar com as precauções mais vulgares. Poderia ocorrer que, por uma fácil escamoteação, se substituísse um papel por outro. Poderia ocorrer também que aquele que se quisesse fraudar tivesse a arte de desviar a atenção enquanto escrevesse habilmente algumas palavras. Disseram-nos ainda ter visto escrever assim, com um pedaço de grafite dissimulado sobre uma unha. Os fenômenos dos transportes não se prestam menos para charlatanice e se pode ser vítima de um escamoteador mais ou menos hábil, sem que haja necessidade de se haver com um prestidigitador de profissão.
No artigo especial que foi publicado pelos próprios espíritos, determinaram as condições excepcionais nas quais ele pôde se produzir, de onde se pôde concluir que a obtenção fácil e facultativa pode, pelo menos, ter tida por suspeita. A escrita direta está no mesmo caso. No capítulo dos médiuns especiais, mencionamos, segundo os espíritos, as aptidões medianímicas comuns e as que são raras. Convém, pois, desconfiar dos médiuns que pretendam ter essas últimas muito facilmente ou que ambicionem a multiplicidade de faculdades, pretensão que não é senão bem raramente justificada. As comunicações inteligentes são, segundo as circunstâncias, as que oferecem maior garantia e, apesar disso, não estão ao abrigo da imitação, pelo menos no que concerne às comunicações banais e vulgares. Acredita-se haver maior segurança com os médiuns mecânicos, não somente para a independência das ideias, mas também contra as fraudes, e é por essa razão que certas pessoas preferem os intermediários materiais. Pois bem, é um erro. A fraude se insinua por toda parte e sabemos que com habilidade se pode dirigir à vontade mesmo uma cestinha, uma prancheta que escreve e dar-lhe todas as aparências de movimentos espontâneos. O que tira todas as dúvidas são os pensamentos exprimidos, que quer venham de um médium mecânico, intuitivo, falante ou vidente. Há comunicações que estão de tal forma fora das ideias, dos conhecimentos e mesmo da capacidade intelectual do médium, que seria preciso iludir-se para atribuí-las a ele. Reconhecemos no charlatanismo uma grande habilidade e fecundos recursos, mas não lhe conhecemos ainda o dom de dar o saber a um ignorante ou do espírito àquele que não o tem. Em resumo, repetimos, a melhor garantia está na moralidade notória dos médiuns e na ausência de todas as causas de interesse material ou de amor próprio, o que poderia estimular nele o exercício das faculdades medianímicas que possui, porque essas mesmas causas podem animá-lo a simular as que não tem. Vejamos agora, caros amigos, dissertações espíritas. Então, vai ser interessante, porque muitos naquela época em que Allan Kardec estava formando seus livros, né, estava começando, foram muitos livros, muitos se apresentaram para dar suas palavras, os seus conselhos, a sua presença, né? Porque vocês viram que naquele livro Céu e Inferno é muito interessante, se vocês não leram, porque ali trata-se de várias comunicações que nos mostram o que ocorre do lado de lá, principalmente quando nós não cultuamos o bem, quando nós não respeitamos o nosso próximo. Então, esses espíritos, de uma maneira espontânea, apareceram para lá. Nossa, estou sofrendo
por isso, sim, assim. Depois, naquela parte de suicídio, a mesma coisa. Foram várias pessoas que se suicidaram, que apareceram lá para dar depoimento, sim, mostrando o que acontece na realidade. E assim, nessa dissertação espírita, né, foram reunidos ditados espontâneos, podendo complementar e continuar os princípios contidos, que foram feitos, dados e explicados até agora. Poderíamos citá-los em número maior, mas nos limitamos àqueles que têm mais, particularmente, relação com o futuro do Espiritismo, com os médiuns e com as suas reuniões. Então, são vários tipos de comunicações e são verdadeiramente sérias. Então, começamos falando sobre o Espiritismo de Santo Agostinho. Ele disse: tende confiança na bondade de Deus e sede bastante clarividentes para compreender os preparativos da nova vida que Ele vos destina. Não vos será dado, é verdade, gozá-la nessa existência, mas não sereis mais felizes se não reviverdes mais sobre esse globo e considerar do alto a obra que haveis começado e que se desenvolverá sob vossos olhos. Couraçai-vos de uma fé firme e sem hesitação, contra os obstáculos que parecem dever se levantar contra o edifício do qual ponde os fundamentos. As bases sobre as quais ele se apoia são sólidas. O Cristo assentou-lhe a primeira pedra. Coragem, pois, arquitetos do Divino Mestre, trabalhai, construí, Deus vos coroará a obra. Mas lembrai-vos bem de que Cristo renega, como seus discípulos, quem não tenha a caridade senão nos lábios. Não basta crer, é preciso, sobretudo, dar o exemplo da bondade, da benevolência e do desinteresse. Sem isso, a vossa fé será estéril para vós. Santo Agostinho. Lindo, gente, falando sobre espiritismo, e cada um desses, todos vão falar, cada um a seu modo, a sua maneira, que vai deixar-nos contentes, né, alegres mesmo, porque muitos pensam, né, por aí afora pensam, falam mal do espiritismo, né, e denigrem, falam coisas que nem existem, e isso afasta, às vezes, muitas vezes, né, jovens, outras pessoas, a lerem. Nossa, falaram isso, falaram mal, é isso que acontece, né? E isso depõe muito, porque aqueles que já deviam estar estudando, seguindo, correm, ficam com medo, por causa dessas pessoas, que não é por aí que se deve fazer, que se deve acontecer sobre isso. Então, eu vou parando por aqui, esperando por aquele que necessita, porque vai ser falado muita coisa ainda, gente. E serão apresentados entidades como Chateaubriand, como o Rousseau, né? Não sei se vocês já ouviram falar. Esse Rousseau, desde a época que eu estudei na escola normal, já ouvi falar, estudamos sobre ele, sobre suas experiências, sobre os seus estudos na psicologia. Depois, um espírito que não quis dar um nome, o São Benedito, gente, São Luís,
o Shanin, que já apareceu atrás. Nossa, cada um falando sobre os médios, sobre a mediunidade. Tem um que fala, tem um desses conhecimentos, que é a Joana d'Arc, que dá seu depoimento. Pascal, Delfine de Girardin, Santo Agostinho, o Espírito de Verdade, São Vicente de Paulo, Fenelon, São Luís e assim por diante. Vocês estão vendo? Cada um deles vai falar um pouquinho sobre a mediunidade, sobre o espiritismo e sempre batendo na mesma tecla, gente, sempre explicando. Se alguém que tem visto, tem ouvido, até agora ainda não entendeu, quem sabe, por meio desses espíritos superiores, espíritos elevados, eles não chegam contento, ou então começa a compreender, começa a achar que não é brincadeira. O espiritismo é sério, gente, e ele precisa ser, para ser estudado, precisa-se ter vontade mesmo, precisa-se determinar, porque se deixar para lá, nunca se vai fazer nada, gente.